Pessoal, vamos tratar agora lei processual penal no tempo. Já falamos sobre a lei processual penal no espaço, né? Que a tratativa é do artigo 1º, né? Do Código de Processo Penal, né? Princípio da territorialidade, e os seus incisos tratam das exceções, tá? Vamos lembrar disso aí. Ok? Então, agora nós vamos tratar da lei processual penal no tempo, em cima do artigo 2º, tá aqui meu vadimeco. Artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tá? Esse princípio que a legislação nossa do processo adotou é o princípio da imediata aplicação da lei processual penal. Coloque no seu artigo aí, segundo aqui, ó. O meu aqui já está. Artigo 2º do Código de Processo Penal, né? Princípio da imediata aplicação da lei processual penal, tá? De acordo com esse princípio da imediata aplicação da lei processual penal, os novos dispositivos processuais podem ser aplicados a crimes praticados antes de sua entrada em vigor. O que leva em conta, portanto, é a data da realização do ato, ou seja, do ato criminoso, né? Do ato infracional. Tempus ret actum. O tempo rege o ato, e não a data da infração penal. Ok? Veja-se o exemplo da Lei 11.719 de 2008, que criou a citação, né, com hora certa no processo penal. Se uma pessoa cometeu o crime antes da entrada em vigor da referida lei, mas por ocasião de seu chamamento ao processo, o oficial de justiça certificou que ele estava se ocultando para não ser citado. Plenamente possível se mostra a citação com hora certa. Importante também mencionar o exemplo da Lei 11.689 de 2008, que revogou o recurso do protesto por novo júri em relação às pessoas condenadas a 20 anos ou mais por crime doloso contra a vida, em que se firmou entendimento de que as pessoas que cometeram o crime antes de referida lei, mas que foram levadas a julgamento depois de sua entrada em vigor, quando já não existia o protesto por novo júri, não poderão requerer novo julgamento. Ou seja, na aplicação do princípio da imediata aplicação da lei processual penal, não importa se a nova lei é favorável ou prejudicial à defesa, diferente do direito penal, né, que é o direito material. A lei nova sempre vai beneficiar, né, o réu, né, que está cumprindo pena. Está cumprindo pena lá, está lá no presídio, está cumprindo pena. Veio uma lei nova, né, mais benéfica, ou até mesmo abolisse os crimes, que deixa de ser crime, ele sai. Processo penal é diferente. Na aplicação do princípio da imediata aplicação da lei processual penal, IPC, não importa se a nova lei é favorável ou prejudicial à defesa, ou seja, a defesa do réu. Ok? IPC. Com efeito, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal estabelece exclusivamente que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o acusado. Isso, lei penal, Código Material, Código Penal, tá? Dispositivo que, portanto, não se estendem às normas de caráter processual penal. Essa que é a grande confusão para quem lê de uma maneira superficial, né? Leu e vai fazer... meu amigo, se você leu e não entendeu, lei penal é uma coisa, né? Uma lei nova beneficia o réu, né? O acusado, enfim, vai beneficiar aquele que cometeu o crime. A processual não. Se vier uma mais severa, vai ser aplicada imediatamente de plano a lei mais severa, ou seja, a lei nova, né? Aí está o detalhe. Não importa se a nova lei é favorável ou prejudicial à defesa, a aplicação dessa nova lei é imediata. Assim, se uma nova lei, após a prática do delito, agrava a sua pena, não poderá atingir aquele fato anterior, falando de direito penal, né? Ao passo que, se o novo dispositivo
atenua a reprimenda, retroagirá para beneficiar o infrator. Estamos no âmbito do direito penal. Já na lei processual penal, repita-se, leva em consideração a data da realização do ato e não a do fato delituoso. Por isso, se uma nova lei passa a prever que o prazo para recorrer de certa decisão é de 5 dias, quando antes era de 10 dias, aquele de 5 dias será o prazo que ambas as partes terão para a sua interposição. Ou seja, a lei nova, a lei vigente. A antiga era 10 dias para recorrer, agora a lei nova é 5 dias. Então a gente vai usar de 5 dias. Caso a decisão seja proferida já na vigência do novo regime. É evidente, contudo, que se a lei entra em vigor quando o prazo para o recurso já havia se iniciado, deverá ser admitido o maior deles. Já está no prazo de 10 dias, já está no 6º dia, 7º dia, aí não tem como, você aplicar a lei de 5 dias, é óbvio. De acordo com o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, Decreto-Lei número 3.931, de 41, o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para a interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de Processo Penal. Tal regra, embora trate especificamente da entrada em vigor do Código de Processo Penal em 1º de janeiro de 42, pode ser aplicada por analogia a todos os prazos que estejam em curso quando da entrada em vigor de uma nova lei processual penal. De ver-se que a natureza penal ou processual penal de uma norma deve ser verificada de acordo com o seu conteúdo e não meramente pelo instrumento legislativo em que está contida, posto que existem excepcionalmente regras de conteúdo processual no Código Penal, ou seja, pedido de explicações em juízo nos crimes contra a honra, que é o caso do artigo 144, que é um exemplo clássico, e vice-versa. São as chamadas normas heterotópicas. Além disso, existem leis que tratam integralmente de determinados crimes e que, em razão de sua abrangência, contêm normas de direito material, e direito processual, como a Lei 11.343 de 2006, ou seja, direito penal e direito processual penal, que é a lei antidrogas, ou lei de drogas, dependendo da doutrina que você adote, que além de definir os crimes e as penas dos delitos ligados a entorpecentes, prevê o respectivo procedimento apuratório. Bom, para se estabelecer quando uma norma tem conteúdo penal ou processual penal, podem ser utilizados os seguintes métodos. Primeiro, aquela que cria, extingue, aumenta ou reduz a pretensão punitiva ou executória do Estado, tem natureza penal. Exemplo, lei que cria ou revoga causa extintiva da punibilidade, que aumenta ou reduz a pena, que altera o prazo prescricional ou decadencial, aumentando ou diminuindo, que cria ou revoga causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, etc. Tem também, em natureza penal, as novas leis que alteram o regime de cumprimento de pena ou os requisitos para a obtenção de benefícios, como o sursis, penas alternativas, livramento condicional e etc. Natureza penal. Já que interferem na pretensão executória estatal do Estado, do cumprimento da sua pena lá no presídio. Segundo, aquela que gera efeitos exclusivamente no andamento do processo, sem causar alterações na pretensão punitiva estatal, tem conteúdo meramente processual. Exemplo, a que cria novas formas de citação, que trata dos prazos procedimentais ou recursais, estabelece o número máximo de testemunhas, que dispõe sobre a forma e o momento da oitiva, ouvir as testemunhas, ou do interrogatório do acusado em juízo, etc. Ou seja, trata do rito, dos procedimentos. Então, ela é meramente processual. Existe certa controvérsia, não há uma uniformidade doutrinária acerca da natureza das regras atinentes à liberdade provisória, com ou sem fiança, e a prisão provisória, preventiva, temporária, pois para alguns tem natureza material, ou seja, âmbito do direito penal,
e para outros meramente processual, ou seja, âmbito do direito processual penal. O ideal, entretanto, é estabelecer uma distinção. Se a nova lei, após a prática do delito, cria nova hipótese justificadora de prisão preventiva e o agente, O agente, ou seja, o criminoso, aquele que cometeu o ato delituoso, já na vigência desse novo dispositivo, realiza o ato que se enquadra em tal hipótese de prisão cautelar, poderá ela ser decretada sem qualquer sombra de dúvida. Exemplo, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, criou hipótese de prisão preventiva para garantir a execução de medida protetiva de urgência. Assim, ainda que o crime envolvendo violência doméstica contra a mulher tenha sido cometido antes da referida lei, porém, tenham sido decretadas medidas protetivas de urgência e o réu, já na vigência do novo estatuto, tenha desrespeitado-as, poderá ter a sua prisão decretada. Por outro lado, se o acusado está preso preventivamente e a nova lei revoga a hipótese que justificava a sua custódia, deverá ser solto, uma vez que a prisão provisória se prolonga no tempo e a entrada em vigor da nova lei atinge, portanto, ato ainda em execução. O brocádio, tempus regit actum, o tempo rege o ato. Aqui não diz respeito ao momento da decretação da prisão, e sim da sua duração. Já o caráter afiançável de uma infração penal e as consequências disso decorrentes devem ter por base a data de sua prática. Trata-se, em verdade, de característica inerente ao próprio crime, a data de sua prática, Assim, quando alguém comete um delito definido como afiançável, imediatamente surge o direito ao benefício e, consequentemente, à liberdade provisória. Por isso, se entra em vigor no dia seguinte, lei que torna a conduta inafiançável, o juiz deverá arbitrar a fiança, porque o direito à liberdade era líquido e certo. Note-se que, na vigência da nova lei, não foi realizado nenhum ato processual por ela modificado. O que sobreveio foi apenas a decisão judicial que, por isso, levará em conta a lei da data do delito. Bom, vamos falar agora de normas híbridas ou mistas, que pegam um pouco de cada uma. São aquelas que possuem conteúdo concomitantemente penal, ou seja, direito material, e processual penal, gerando assim consequências em ambos os ramos do direito, tanto no penal quanto no processual penal. Em tais casos, em atenção à regra do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a lei nova deverá retroagir sempre que for benéfica ao acusado. Estamos falando de direito material, direito penal, não podendo ser aplicada ao reverso, quando puder prejudicar o autor do delito cometido antes de sua entrada em vigor. Os institutos da decadência e da perempção, Os institutos da decadência e da perempção, por exemplo, são regulamentados no Código de Processo e no Código Penal. Têm natureza processual porque impedem a propositura ou prosseguimento da ação privada e, ao mesmo tempo, penal, porque geram a extinção da punibilidade. Por isso, se uma nova lei aumenta o prazo decadencial, não poderá ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. O Instituto da Suspensão Condicional do Processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Cíveis e Criminais, igualmente tem natureza híbrida. Sua natureza processual é evidenciada porque gera a suspensão da ação em andamento, enquanto a consequência penal é a extinção da punibilidade decorrente do cumprimento de todas as condições durante o período de prova. Desse modo, se a nova lei tornar maiores os requisitos para a obtenção do benefício, não poderá ser aplicada de imediato àqueles que tenham cometido o delito antes de sua entrada em vigor. Estou com tempo ainda? Estou. Validade dos atos anteriormente praticados. O próprio artigo 2º do Código de Processo Penal, em sua parte final, ressalta que os atos praticados de forma diferente da vigência da lei anterior, consideram-se válidos, ou seja, não necessitam ser repetidos de acordo com os novos ditames. Assim, quando a Lei 11.690 de 2008 passou a prever que as partes podem fazer perguntas diretamente às testemunhas e não mais por intermédio do juiz, como no regime antigo,
não for necessária a repetição dos depoimentos que haviam sido prestados antes da entrada em vigor da referida lei. Ok? Fica a dica aí que tanto na lei processual penal, no tempo como no espaço, nós temos que realmente estar sempre estudando, estar sempre lendo, procurando até mesmo o Código Processual Penal comentado, para que a gente possa ter sempre uma visão maior, mais ampliada. Por quê? Porque não é tão comum para a gente. Então, quando vem uma questão dessa, até te surpreende. Por quê? Código Processual Penal, artigo 1, artigo 2, você vai, de repente vai se ater mais ao meio final, né? Sendo que essa parte introdutória também é importante e pode cair na nossa prova aí da OAB, concurso público, né? Ok? Ficamos por aqui e reitero sempre aquela máxima, né, da repetição, né? Está sempre vendo, ouvindo, lendo e fazendo exercício, botando em prática, para poder ficar na massa do sangue. Ok? Um abraço!